Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live deste sábado. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos em meio à natureza, buscando a Tua bênção, buscando o batismo do Espírito Santo. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo neste momento, ao abrirmos a Tua palavra. Ao estudarmos a profecia, que o Espírito Santo nos ilumine, nos abençoe e que o Senhor responda às preces, os anseios do Teu povo. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Um feliz sábado para todos vocês. Hoje, Deus colocou no nosso coração o tema para esta manhã: anunciemos o alto clamor. O alto clamor. O que significa este alto clamor? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 18. Apocalipse capítulo 18, vamos ver então os versos 1 até o verso 4. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Este é o alto clamor. É a voz do quarto anjo de Apocalipse 18. Queridos, quem vai proclamar o alto clamor? Quem ousa proclamar o alto clamor? Somente os que entendem as três mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14 e os versos 6 até o verso 12. Os que vivem a verdade presente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, os que estão sonhando com o céu e querem o céu a qualquer custo, a qualquer preço. Para este remanescente fiel, Deus está falando o que está em Isaías capítulo 60. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 60, vamos ver os versos 1 até o verso 3. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. Veja aí o chamado de Deus para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Queridos, este é o chamado de Deus para o remanescente fiel. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. A mensagem de Deus. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, de Apocalipse 14, 12. Essa é a mensagem da justiça de Cristo, que há de soar por toda a terra, em toda a extremidade da terra, a fim de preparar o caminho ao Senhor. Essa é a glória de Deus, com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo. Meu querido irmão, a mensagem do terceiro anjo de Apocalipse capítulo 14. Essa mensagem mencionada em Apocalipse capítulo 14 e o verso 9. Não diz respeito somente à besta e à imagem da besta e o sinal da besta. Não, queridos. A mensagem do terceiro anjo, ela inclui mais. Ela inclui o verso 12. Aqui está a paciência dos santos,
Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A mensagem do terceiro anjo diz respeito à justiça de Cristo, que vai soar de uma a outra extremidade da terra, a fim de preparar um povo para a volta de Jesus. Quem está disposto a pregar, a proclamar esta mensagem? À medida que o povo de Deus se aproxima do final, deve proclamar a mensagem que Deus lhes deu com poder crescente. A admoestação deve ser dada às igrejas, os avisos de Deus devem ser expostos diante dos que estão a transgredir a sua santa lei. Por nosso intermédio, eles devem entender que este é um assunto de vida ou morte. O povo remanescente de Deus deve encher a terra com o clamor do terceiro anjo. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Os que aguardam a vinda do esposo, Jesus, devem dizer ao povo: eis aqui o vosso Deus. Os filhos de Deus devem manifestar a sua glória. Revelarão na sua vida e caráter o que a graça de Deus por eles tem feito. Parábolas de Jesus, 226, parágrafo 5. A própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter do seu povo, desejado, página 475, parágrafo 3. Servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes, em toda a extensão da terra, será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Porém, Satanás também opera com prodígios de mentira, fazendo mesmo descer fogo do céu à vista dos homens, como diz Apocalipse 13:13. Assim, os habitantes da terra, todos serão levados a tomar uma decisão. Grande Conflito 612, parágrafo 1. A mensagem do quarto anjo é a proclamação das três mensagens angélicas de forma compacta, poderosa, como se fosse uma só mensagem. Chegou a hora do juízo. Esta é a primeira mensagem angélica. Caiu, caiu Babilônia. Esta é a segunda mensagem angélica. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o seu sinal, esta é a terceira mensagem angélica. Mas, queridos, na voz poderosa do quarto anjo, o quarto anjo representa um movimento remanescente fiel, batizado pelo Espírito Santo, que vai proclamar as três mensagens angélicas de forma compacta, poderosa, exatamente agora, no tempo que se chama hoje. Meu querido irmão, Deus está chamando um povo fiel, que ouse pregar as três mensagens angélicas, que ouse dizer: sai dela, povo meu. Encheu a medida da sua culpa, e a destruição está a ponto de cair sobre Babilônia. Mas Deus ainda tem um povo dentro de Babilônia. Aleluia! São milhares, são milhões de filhos e filhas sinceros de Deus que estão em Babilônia, mas que amam a Jesus. E antes de sobrevirem os juízos de Deus sobre Babilônia, esses fiéis são chamados para sair, para que não sejam participantes dos seus pecados e não incorram nas suas pragas. Estes anúncios, unindo-se à mensagem do terceiro anjo, constituem a advertência final para ser dada para os habitantes da terra. Grande Conflito 604, parágrafo 1. A obra desse anjo, o quarto anjo de Apocalipse, capítulo 18, vem para se unir à última grande obra da mensagem do terceiro anjo, ao tomar este volume, o volume de um alto clamor. E o povo de Deus assim se prepara para estar em pé na hora da tentação que em breve devem enfrentar.
viu uma grande luz repousando sobre eles e uniram-se destemidamente para proclamar a mensagem do terceiro anjo. Na grande obra finalizadora, defrontaremos perplexidades com as quais não saberemos como tratar, mas não nos esqueçamos que os três poderes, grandes poderes do céu, Pai, Filho e Espírito Santo, estão atuando. A mão divina está ao leme e Deus cumprirá as suas promessas. Aleluia! Ele congregará do mundo um povo que o servirá em justiça. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 9, verso 28. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 9 e o verso 28. Aqui diz: porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Deus vai cumprir a sua palavra. E a palavra de Deus diz que as três mensagens de Apocalipse 14 precisam ser pregadas agora, no tempo do fim, de forma compacta e poderosa, pelos ungidos pelo Espírito Santo. Mensagem que se chama a voz do quarto anjo. A voz do quarto anjo é a mensagem dos três anjos de forma compacta, agora, no tempo do juízo dos vivos. Exatamente quando o juízo dos vivos estiver para começar ou estiver em processo, esta mensagem precisa ser pregada, porque uma grande multidão vai sair de Babilônia e vai se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Ao chegar o tempo para que ela seja dada com o máximo poder, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. Os obreiros serão antes qualificados pela unção do Espírito Santo, mais do que pelo preparo de instituições de ensinos. Homens de fé, oração, serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Os pecados de Babilônia serão revelados. Os terríveis resultados da imposição da observância da igreja pela autoridade civil. As incursões do espiritismo, os furtivos mas rápidos progressos do poder papal. Tudo será desmascarado. Por meio destes solenes avisos, o povo será comovido. Milhares de milhares que nunca ouviram as palavras de Deus, como essas, escutá-las-ão. Grande Conflito 606, parágrafo 2. Para os que não tiveram a oportunidade de conhecer a verdade como você e eu conhecemos, o Senhor para eles olhará com amor. Aleluia! Comove-se-lhe o coração de Deus, um coração compassivo. O braço de Deus está estendido para salvar, ao passo que a porta da graça estará se fechando para os que não quiseram entrar. Nestes últimos dias serão admitidas grandes quantidades de pessoas, uma multidão que ninguém podia contar, as quais ouvem a mensagem pela primeira vez e tomam a decisão ao lado dos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. É uma multidão que vai sair de Babilônia. Aleluia! Porque Deus disse: sai dela, povo meu. Existe um povo de Deus em Babilônia. João capítulo 10, verso 16, Jesus falou: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém congregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Bendito seja Deus. Deus vai trazer homens e mulheres sinceros de coração, do budismo, do islamismo, do hinduísmo. Queridos, Deus tem espalhado por todas as igrejas que estão hoje como Babilônia, filhas de Babilônia, mas Deus tem pessoas sinceras, filhos e filhas. E Deus chama: sai dela, povo meu. E Deus usa você e a mim
para dar este alto clamor: sai dela, povo meu. Vi que Deus tinha filhos que não reconheciam o sábado e não o guardavam. Eles não haviam rejeitado a luz sobre este ponto. Nunca ouviram falar sobre o sábado como santo dia do Senhor? Por isso, Deus não lhes imputa este pecado. Eles não conheciam, não tinham a luz. Vejam o que a serva de Deus diz, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 16, parágrafo 3. Vi que Deus tinha filhos que não reconheciam o sábado e não o guardavam. Eles não haviam rejeitado a luz sobre este ponto. E ao início do tempo da angústia, fomos cheios do Espírito Santo e saímos proclamando o sábado de uma forma mais ampla. Essas conversões à verdade operar-se-ão com uma rapidez surpreendente para a igreja, e unicamente o nome de Deus será glorificado. Uma multidão vai se converter quando a lei dominical for aprovada e a mensagem dos 3 anjos for proclamada de forma compacta, como se fosse uma só mensagem, na voz do 4º anjo: sai dela, povo meu. Essas conversões operar-se-ão de forma rápida, mas unicamente o nome de Deus será glorificado. Quando o poderoso anjo descer do céu, Apocalipse 18, e se unir com o 3º anjo na conclusão da obra para este mundo, a mensagem é que a nossa única segurança é estarmos prontos para o refrigério celeste. O que é o refrigério celeste? O batismo do Espírito Santo, tendo as nossas lâmpadas preparadas e ardendo. Satanás fará guerra contra o povo de Deus agora no tempo do fim. Ele não suporta as 3 mensagens angélicas. E ele fará guerra contra o resto da semente da mulher. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12 e vamos ver o verso 17. Capítulo 12 de Apocalipse e o verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Queridos, Deus está revelando pela profecia que haverá guerra, haverá perseguição. Satanás está enraivecido. Contra quem? Não contra a Babilônia, não contra as filhas de Babilônia, mas contra os que guardam os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Aquela santa lei de Deus, onde o 4º mandamento diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, nele não farás nenhuma obra. Queridos, Satanás está irado e sabe que pouco tempo lhe resta. Por isso ele persegue o povo de Deus. Apocalipse 12, verso 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. A ira de Satanás aumenta à medida em que o tempo se abrevia, e a sua obra de engano e destruição atingirá o auge no tempo da angústia. Grande Conflito 623, parágrafo 3. O mundo está cheio de tempestade, o mundo está cheio de guerras, o mundo está cheio de contendas. É isso que você está assistindo e vendo todos os dias. O nosso mundo está assim. Contudo, ao mando de um chefe, o poder papal, o povo vai se unir. Para quê? Para se opor a Deus na pessoa das suas testemunhas. O povo vai se unir em torno do poder papal para perseguir e oprimir o povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus. Essa união é cimentada pelo grande apóstata. Testemunhos, volume 7, 182, parágrafo 2. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização das suas esperanças. Assim, o grande enganador, Satanás, fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás manifestar-se-á
entre os homens como um ser majestoso, com um brilho deslumbrante, assemelhando-se àquela descrição de Cristo lá de Apocalipse 1, versos 13 a 15. A glória que cerca Satanás não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já têm contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo: Cristo veio! Cristo veio! O povo prostra-se em adoração diante dele, enquanto ele, Satanás, personificando Cristo, ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava os seus discípulos quando aqui na terra esteve. A voz de Satanás é meiga e branda, cheia de melodia, em tom manso e compassivo apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça, da forma como o Salvador proferia. Satanás cura as doenças do povo e então, no seu pretenso caráter de Cristo, Satanás alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o domingo que ele abençoou. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia da semana, o santo sábado, estão a blasfemar do seu nome, pela escusa de ouvirem os seus anjos a eles enviados com a luz e com a verdade. É este o poderoso engano, quase invencível. Grande Conflito 624, parágrafo 2. Queridos, seremos ordenados e pressionados para adorar este ser, o falso Cristo, a quem o mundo todo estará adorando e glorificando como se fosse o Cristo. A Bíblia afirma em Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24 e veja as palavras de advertência dadas por Jesus Cristo. Mateus 24, versos 23 a 27. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Satanás tentará enganar o povo de Deus. Se fosse possível, ele enganaria, mas não é possível, porque eles estão selados pelo selo do Deus vivo. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, 1. Demônios aparecerão, pregando a mentira, pressionando, motivando o povo a adorar o falso Cristo. Todos os que não têm o Espírito da verdade vão se unir sob a liderança destes seres satânicos. Somos advertidos, queridos irmãos, de que nos últimos dias, ele, Satanás, trabalhará com sinais e prodígios de mentira e continuará esses prodígios até o fim da graça, para que os indique como prova de que ele é um anjo de luz e não de trevas. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 50, parágrafo 4. Satanás usará sinais de prodígios, curas, milagres, para convencer o povo de que ele é Cristo. Falará boas palavras, realizará bons atos, personificará Cristo, mas num ponto haverá notável diferença. E o povo de Deus percebe a diferença. Satanás apartará as pessoas da lei de Deus. Veja, Satanás apartará as pessoas da lei de Deus, porque ele odeia a lei de Deus. Não obstante, imitará tão bem a justiça que, se fosse possível, enganaria os próprios eleitos. Reis, presidentes, governantes em altos postos vão se curvar perante as suas falsas teorias. Fundamentos da Educação Cristã, 471, parágrafo 3. Queridos, vamos abrir a Bíblia agora em Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17 e vamos ler os versos
13 e 14. Leia comigo. Estes têm o mesmo intento. Todos os reis, presidentes, governantes do mundo. Aqui está dizendo que vai chegar um momento em que todos eles vão ter um mesmo intento, uma mesma intenção, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Que besta? A besta que subiu do mar, o poder papal, que vai reinar sobre todos, é a última supremacia papal de 42 meses, de 3 anos e meio literais. É a cura da ferida mortal, é a nova ordem mundial. Queridos, e o verso 14 diz: estes combaterão contra o Cordeiro. Vão combater o Cordeiro. E as testemunhas de Jesus, os remanescentes da mulher, que serão perseguidos, estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Aleluia, aleluia, o Cordeiro os vencerá. Você e eu estamos do lado do vencedor, porque Jesus é o vencedor, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Logo o povo de Deus será testado por ardentes provas, e a grande proporção dos que agora parecem genuínos e verdadeiros demonstrar-se-á vil metal. Em vez de se fortalecerem e serem confirmados pela oposição, ameaças e abusos tomarão covardemente o lado dos oponentes. Muitos que estão conosco hoje, que parecem trigo, mas são joio, mas só Deus é que sabe quem são. Muitos deles vão tomar covardemente o lado da oposição. Testemunhos, volume 5, 136, parágrafo 1. Por outro lado, quando a tempestade da perseguição realmente irromper sobre nós, as ovelhas genuínas de Deus ouvirão a voz do verdadeiro pastor. Serão feitos esforços abnegados para salvar os perdidos, e muitos que se desviaram do aprisco retornarão. Aleluia! Muitos filhos e filhas que se desviaram do aprisco do bom pastor retornarão nesse período da grande angústia. Com a aprovação da lei dominical e a perseguição do povo de Deus, muitos filhos e filhas de Deus assumirão posição ao lado do povo de Deus. Retornarão para o aprisco do grande pastor, Jesus Cristo. O povo de Deus vai se unir e apresentar ao inimigo uma frente unida. Testemunhos, volume 6, página 400, parágrafo 3. Queridos irmãos e irmãs, Deus está nos chamando para nos unir para a proclamação do alto clamor: sai dela, povo meu. Deus tem um povo fiel, Deus tem um povo sincero ainda em Babilônia. E servos de Deus, você e eu, servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lado para o outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes, em toda a extensão da terra, será dada advertência: sai dela, povo meu. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Assim, os habitantes da terra serão levados a tomar uma decisão. Grande conflito 612. Meu querido irmão, você está sendo chamado para participar deste grupo chamado Servos de Deus, que com o rosto iluminado e com o rosto a resplandecer de santa consagração, vão sair de um lugar para o outro, proclamando a mensagem dos 3 anjos, na voz poderosa do 4º anjo, dizendo: caiu, caiu Babilônia, sai dela, povo meu. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, que você e eu façamos parte deste remanescente fiel, que proclamará o último apelo de Deus para a humanidade, onde milhares, milhões vão se converter, vão ouvir o chamado de Deus e vão se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pela voz do 4º anjo,
que resume as 3 mensagens angélicas. E de uma forma mais poderosa, porque é a chuva serôdia do Espírito Santo que será derramada sobre o remanescente fiel para proclamar estes últimos apelos de Deus para a humanidade. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos faça canais de bênçãos, que o Senhor nos faça templos do Espírito Santo, dando-nos a tua santidade, Jesus, pois é em teu nome, Jesus, que pedimos amém e amém. Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã. Fiquem com a paz de Jesus. Amém.